E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje o objetivo desse vídeo é mostrar para você que está começando com o multimoedas uma forma de configurar ele de forma que ele fique conservador, tá? Quando eu falo conservador, significa que buscando um lucro aproximado de 10% ao mês no máximo, tá? Para isso vamos fazer alguns ajustes referente a distância retração, fator Martingale, ordens da tendência, tamanho de lote, lucros e tudo mais. Então, quero que preste atenção para que você possa configurar de forma correta. Lembrando que sempre falamos de saldo mínimo, tá? Saldo mínimo não é saldo ideal, saldo mínimo é o mínimo mesmo. Tipo assim, se você quiser começar com $1.000 é o mínimo. Tá? Posso ter perda? Claro que pode, porque $1.000 é muito pouco capital. O ideal é você começar com mais, tá? Mas, como eu vejo que as pessoas querem começar de qualquer forma, então assim, na pior das situações, comece numa conta micro, tá? Ou conta Centes, tá? Vai te ajudar bastante, tá? É bom você experimentar também o multimoedas, por exemplo, numa conta Centes da FBS ou de qualquer corretora, aonde o seu capital vai ser multiplicado por 100. Então, consequentemente, se você faz um depósito de $1.000, esses $1.000 vai, entre aspas, fazer mesmo volume como se tivesse $100.000, tá? Então, eu recomendo isso, tá? Então, vamos lá para as configurações, tá? Estou aqui já com o MetaTrader aberto, tá? Vamos abrir as propriedades do Expert. Por padrão, se você observar, por padrão você recebe o robô dessa forma, ó, reset, tá? Então você, quando pega o robô, você recebe ele dessa forma. Você vai colocar o seu e-mail, eu estou colocando o meu, tá? Mas você deve colocar o seu. Então, as configurações que vem no EA, ela não é uma configuração conservadora, então é importante você ter em mente que ajustes são necessários. O que eu vejo é que as pessoas normalmente pegam o EA, simplesmente arrasta para o gráfico e reza para colher lucros, né? E não é assim que funciona. Você precisa primeiro testar o EA em uma conta demo, ajustar os parâmetros de forma para que ele funcione e, consequentemente, claro, calibrar o seu saldo inicial de forma que o robô suporte aquele capital. Por exemplo, eu falo sempre de saldo mínimo, é o que eu falei no início do vídeo. Então significa que saldo mínimo não é o ideal é mais saldo, tá? Mas não quer dizer que você colocando mais saldo, você consequentemente precisa aumentar o lote. Não. Como o multimoedas ele trabalha vários pares, né, ele vai movimentar com 26 pares ou mais, dependendo da configuração. Então vai ter momento que você pode ter 10 pares abertos, vai ter momento que você tem 5. Então isso depende muito da configuração que você está usando. Então, consequentemente, talvez você precise ter bem mais capital do que $1.000, tá? Então por isso que eu falei no início do vídeo, comece uma conta micro ou Centes, tá bom? Primeiro passo que eu vou ajustar é o modo de negociação. É muito importante você testar um modo de negociação que seja mais conservador, tá? Por quê? Tem modos de negociação que eles são mais conservadores, por exemplo, o zigue-zague é mais conservador, se eu não me engano o ponto pivô é mais conservador, e tem vários outros aqui que podem ser mais conservador ainda, então você precisa testar, por isso que eu falo para que você comece uma conta demo, tá? A fim de ver os resultados na prática. Se você pegar nesse momento, nós estamos com os pares que tem a moeda euro muito esticado, tá? Um exemplo, o euro nesse momento está com uma alta absurda, então você tem que saber dosar porque você vai pegar momentos aonde o mercado vai andar 5, 6, 7 mil pontos, tá? E isso você tem que trabalhar o seu EA para que ele aproveite essas altas e trabalhe de forma segura na tendência e de preferência abrindo pouca retração, tá bom? Então isso é um ponto que você precisa
analisar. Então selecione um indicador aqui que vai fazer total diferença para você. Segundo passo, trabalhe no time frame H1, H4, dessa forma. Não trabalhe em time frame M5, M15, M30. Lucro conservador é time frame maior. Então uma dica que eu te dou aqui agora, utilize o zigue-zague, tá? Eu vou falar para você, utilize o zigue-zague, tá? Utilize lotes dinâmicos, mas preste atenção. Se você estiver começando com saldo acima de $1.000, você pode diminuir isso aqui, ó. Você pode colocar, por exemplo, se o seu saldo for acima de $1.000, você pode colocar com 0,5 aqui, ó, tá? Por que eu faço isso? Porque se você pegar uma calculadora, tá? Vamos pegar a calculadora aqui no computador aqui, ó. Calculadora. Peguei uma calculadora. Aí eu tenho um saldo de $2.000. Vamos ajustar o tamanho do lote. Vamos agora ajustar o tamanho do lote. Ah, é isso mesmo. Agora, prestando atenção aqui, ó, prestando atenção. Eu mudei a calculadora que estava científica, ela estava científica, mudei para padrão. Pronto, só isso. Então você vai ter um lote com base no seu saldo que é acima de $2.000. Se você tiver acima de $1.000, então você vai ter $2.000, por exemplo, $3.000, então você vai ter que diminuir o percentual de multiplicação. Então você vai começar o quê? Vamos supor, $2.000 vezes 0,10005%, que é igual ao lote de 0,01. Beleza, perfeito. Tá? Por quê? Porque se você deixar isso aqui, deste padrão aqui, então significa que se você começa com um lote de 2.000 vezes 0,001%, você vai começar com o seu lote grande. Então se você tiver com uma conta de $10.000 vezes 0,001%, você vai estar começando com o lote 0,10, então não é vantagem, tá? Mesmo tendo mais capital, no multimoedas é importante você calibrar isso aqui. Então eu recomendo você deixar 0,5, tá? Para lotes, para saldo acima de $1.000, tá bom? O lucro, deixa esse lucro aqui, você vai ter que ajustar conforme você está trabalhando, tá? Eu acho que às vezes um lucro total da estratégia, que é o percentual de lucro dinâmico total da estratégia, 1,37%, às vezes é muito. Às vezes aqui é recomendado você diminuir esse lucro total estratégia para 1% ou para 0,5%, algo nesse sentido. Então isso aqui você precisa ajustar também, tá? Por quê? Porque o objetivo é abrir as ordens, mas consequentemente elas fecharem mais rápido. Então esse total estratégia aqui é bom o percentual ser menor. Lucro dinâmico por ativo significa o quê? Mesmo eu tendo vários ativos abertos ali, eu posso simplesmente resolver as ordens ativo por ativo. Então esse percentual aqui também você pode deixar 1%, porque é no caso de um ativo em específico atingir uma certa lucratividade, tá bom? Outra coisa importante também é o lucro dinâmico parcial por ativo. Não precisa ser 2% aqui. Aqui você pode pôr 1,5%. Tá? Que seria o quê? Eu tenho X ordens compradas e eu tenho X ordens vendidas. Vai chegar um momento, as compras vão começar a dar lucro ou as vendas vão começar a dar lucro. Então, quando ele atingir esse percentual, elas vão ser fechadas. Então, é importante você calibrar isso aqui também. Então, uma vez que você definiu o seu lote inicial, o lucro, tá? Lembrando que este lucro, tá? Essa parte de lucro você tem que testar, por isso que é importante você colocar numa demo e ir ajustando. E você só vai conseguir testar isso na prática, tá bom? Então é isso que você tem que ver, ok? Então, feito isso, tá? Feito dessa forma, você vai partir para a parte referente à configuração geral. Uma coisa que eu recomendo para você, eu já falei desde o início que o saldo mínimo é 1.000, mas não é o ideal. O saldo ideal é mais, é 3, 4, 5 mil dólares, tá? Se você estiver operando com $1.000, o limite de ativos em operação pode ser menor. Você pode ser 3 ativos aqui ou 2 ativos no máximo, tá? Então, mas se você estiver operando com $5.000, você pode colocar 5 ativos. Se você estiver operando com $6.000, coloca 6.
Então você pode calibrar isso conforme essa quantidade, porque isso aqui é o limite de ativos por operação. Então se você tem um capital baixo, vamos supor, você tem um capital de $1.000, não adianta você querer abrir 3, 4, 5, 6 pares. Então abra 2, no máximo 3 até que aceite, mas 2 é o ideal, né? Vamos dizer assim. Então você também precisa ajustar isso, tá bom? Por quê? Porque estamos falando de lucros conservadores. Então lucros conservadores requer que você trabalhe com menos ativo, tá bom? Outra mudança importante, time frame negociação. Você vai colocar aqui, ó, H1 ou H4, tá? Que é o que? Aberturas de candle. Então você pode colocar pelo menos H1 aqui, tá? Abrir ordem somente no sinal, coloque verdadeiro, porque você só quer abrir ordem no sinal. Mesmo que você coloque uma distância de retração de 1.000 pontos, mas se o sinal só acontecer quando tiver com 1.500, 2.000 pontos, você só vai abrir uma nova ordem de retração quando esse sinal acontecer. Isso vai te dar mais segurança, tá? Então isso é importante. Então aqui já definimos a quantidade de ativos, limite de ordem do sinal, tá? Abrir ordem somente no sinal e o time frame negociação, que é H1. Agora vamos colocar o que? A distância de retração. Distância de retração inicial, pelo menos 1.000 pontos. E as demais distâncias, pode colocar 600 ou 700 pontos, tá? No mínimo, tá? Às vezes você pode colocar até 2.000 pontos aqui, ó, para depois começar a fazer as retrações. Então aí você tem que definir. Mas quanto maior a distância de retração, mais seguro vai ser seu EA, tá? Fator martingale. Cara, utilize fator martingale baixo, não adianta usar 1.6 ou 1.5, então utilize, por exemplo, 1.2 ou 1.3, tá? Isso é importante. Tamanho máximo do lote, coloque lote, se você está começando com lotes pequenos, você pode colocar aqui, ó, 1.0, tá? Porque ele vai demorar para atingir 1.0. Quantidade máxima de lotes por ativo, quantas retrações eu quero fazer? 1, 2, 3, 4. Então aqui vem default 7. Então você pode deixar o 7, por quê? Porque você está utilizando uma distância de retração maior. Porque o objetivo aqui é você ser conservador. Nós estamos falando de lucro a médio e longo prazo. Então não adianta querer usar a distância de retração curta, abrir 20 ordens. Não. Aqui o foco é distância de retração maior, martingale baixo e pouca ordem aberta. Vocês entenderam? É isso, tá? Então, sobre a parte de retração, isso aqui seria uma configuração conservadora, tá? Repetindo, para saldos de $1.000, coloque no máximo 3, tá? No máximo. Acima disso, se a sua conta tiver $2.000, você pode colocar 4. Porém, se você tiver uma conta de $5.000, você coloca 5. $6.000, você coloca 6. $7.000, você coloca 7. Tá? Vocês entenderam? Se não entendeu, assista de novo essa parte, tá? Porque aqui vai ser o grande tchan para vocês, porque eu estou limitando os ativos em operação. Então isso vai te dar muita segurança, tá certo? Então aqui eu vou deixar 3 mesmo, porque vamos calcular, vamos fazer como que se a gente tivesse $1.000, tá bom? Essa parte de retração nós já falamos, então tá tudo ok. A parte de tendência não vamos mexer nada, porque a tendência já está calibrada de forma a funcionar bem. Então eu já testei e ela funciona bem dessa forma, pode deixar assim tranquilo. Heading não vamos trabalhar nada agora, break-even deixa do jeito que está. Limite de capital, presta atenção. O robô por default, ele vem com limite de capital em $1.000. Então é muito importante você ter uma noção. Quanto de saldo você tem na conta? Se você só tem $1.000, não precisa mexer aqui, tá? Não precisa mexer. Mas se você tiver mais dólares, você precisa definir aqui qual vai ser seu limite de capital. Lembrando que o seu limite de capital
é o limite máximo que o robô vai utilizar. Então, se você tem uma conta de $10 mil e você utiliza o limite de capital em $5 mil, significa que você tem que configurar esse setup aqui, principalmente essa parte aqui, ó, que eu acabei de falar, com base nos $5 mil que você está configurando, tá? Então é importante você se atentar a isso. Aqui neste caso ele vem com 1.000, então nós vamos deixar o 1.000, por quê? Porque o saldo é $1.000, tá? Então isso é importante. Feito isso, você não precisa mexer nada, tá? Não precisa mexer nada, porque não adianta você excluir ativos. Você tem que entender que tem muita gente que fala: eu não gosto de operar GBP porque ele anda muito. Eu não gosto de operar euro CAD, por exemplo, porque tem hora que ele pega uma tendência de alta, uma tendência de baixa, tá? Então isso aqui eu deixo livre para você. Eu não excluo nada, mas você pode excluir os ativos que você achar. Se você não quer, então você vem cá e exclui os ativos que você não quer operar. Então aí é com você, tá? Não vou dar palpite qual ativo excluir. Você que tem que definir qual ativo que você quer excluir, tá? E outra coisa importante que eu posso te falar também é mudar aqui, ó, na valorização e desvalorização, tá? Para no máximo 2 aqui onde está 3, você coloca 2, só isso, tá? E aonde tem 2 você coloca 1. Feito isso, tá? Se você prestou atenção nesse vídeo aqui, feito isso, automaticamente você já tem uma configuração conservadora. Por quê? Porque nós selecionamos um modo de negociação mais conservador. Nós ajustamos o lote inicial, nós ajustamos o lucro da estratégia, o lucro por ativo e o lucro que separa compras e vendas. Então nós já separamos isso. Já também fizemos o que? O limite de ativos por operação, tá? Se tiver dúvida, assista novamente. Então, abrir ordem somente no sinal, já deixei ativo. Time frame negociação H1. Tá? Se você quer ser conservador, vai para o H1 ou H4, não adianta ser menos do que isso. E também já colocamos a distância retração inicial e as distâncias retração posteriores à inicial. Também configuramos o martingale retração. Definimos o tamanho do lote máximo e a quantidade máxima de lote, que vai permanecer 7. Feito isso, está pronta a sua configuração. Isso é uma configuração conservadora. Posso colocar para rodar direto em uma conta real? Eu aconselho você rodar por uma semana, 2 semanas na conta demo. Para quê? Para você terminar de ajustar. Porque às vezes você tem que mexer na parte referente a lucro, talvez a distância de retração de 500 pontos depois da primeira ordem tá pouco, às vezes você tem que aumentar. Então isso você deve ajustar ao longo do tempo. E você precisa colocar primeiro em uma conta demo. Não saia colocando $1.000 em uma conta real e já sair sapecando o negócio. Porque o que vai acontecer? Eu vejo que as pessoas são tão ansiosas que elas não testam. Eu passo as dicas de como que é uma configuração conservadora, e os caras já atacam na conta real e de repente os caras começam assim: tem 3 ordens abertas, mas não tem lucro. O lucro, eu fecho o lucro. Tipo assim, a ansiedade não deixa o robô trabalhar. Então você tem que testar e você vai configurar do jeito que fica melhor para você, tá bom? Então espero que tenha te ajudado aqui, mas uma configuração conservadora é desta forma que é feito, não tem como ser diferente. Tá? O máximo que você vai fazer é ajustar os parâmetros que eu mostrei para você. Se você chegou numa calibração que ficou legal para você, deixa rodar. Se você quer lucros de 3, 4, 5% ao mês, configure para isso. Deixe rodar numa conta demo, faça os testes. Tá? Eu quero uma distância de retração maior ainda. Fique à vontade, você pode colocar do jeito que você quiser. Então, é dessa forma que se faz uma configuração conservadora, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês,
tá? O foco aqui é justamente isso, mostrar para você que você pode calibrar mesmo sendo multimoedas, e a vantagem do multimoedas é que essa configuração fica válida para todos os ativos. E a gente sabe que por mais que um ativo anda menos, outro anda mais, o multimoedas, por trabalhar com mais ativos, ele vai se tornar seguro. Por quê? Porque ele vai abrir ordens com uma distância de retração maior, porque é a dica que eu passei para vocês aqui agora. Aumente a distância de retração, reduza o fator martingale. Tá? Para quem quer configuração conservadora, é dessa forma que é feito. Tá bom? Fica essa dica aí e até o próximo vídeo. Até mais.